Marido achou que estava fazendo o melhor se afastando da esposa infiel e de seu filho, mas ele ouviu uma conversa de um amigo que o deixou chocado. Mateus, o diretor da clínica, quer vê-lo em seu escritório, gritou a enfermeira pela porta entreaberta da sala do chefe do departamento. O homem, distraído com o histórico médico do paciente, suspirou profundamente, colocou os papéis de lado e levantou-se da mesa. Fechando a porta atrás de si, ele se dirigiu ao escritório do diretor. Mateus tinha um bom relacionamento com Lucas, que, uma vez, ao notar o jovem estagiário, o convidou para trabalhar com ele. Lucas se considerava um mentor para Mateus, ele tentava apoiar o novo funcionário, às vezes repreendendo por erros relacionados ao trabalho e sinceramente comemorando seus sucessos. Lucas tinha o sonho de que seu próprio filho seguisse uma carreira na medicina, mas ele decidiu se mudar para o exterior para se dedicar às artes. Ele raramente ligava para o pai, apenas periodicamente pedindo dinheiro sem compartilhar seus sucessos, provavelmente porque não havia nenhum. Pode entrar, Mateus, disse Lucas assim que Mateus conseguiu abrir a porta do escritório. Mateus sentou-se em uma cadeira próxima à mesa de Lucas. Do outro lado, estava sentada uma jovem desconhecida, que começou a examinar curiosamente o médico que acabará de entrar no escritório. Mateus, conheça Marina. Ela é muito talentosa, mas ainda é uma especialista novata, disse Lucas. Estou confiante de que vocês dois trabalharão bem juntos. Não me lembro de precisar de novos funcionários em meu departamento, disse Mateus. Eu devo demitir alguém ou Marina está disputando a única vaga de zeladora? Mateus então lançou um olhar desagradável para Marina. Ele percebeu que o diretor da clínica estava tentando empregar um parente ou amigo de alguém, mas ele não gostava de contratar novos funcionários dessa forma. Lucas sabia disso, então antecipou a reação de Mateus. Ninguém precisa ser demitido, disse Lucas calmamente. Abrimos uma posição adicional e contratamos Marina. Você abriu uma nova posição e essa é a primeira vez que ouço falar disso? Perguntou Mateus. Foi uma decisão inesperada, respondeu Lucas com um sorriso. Eu sei que você prefere ver pacientes a preencher papéis. Marina será sua assistente e o ajudará com suas tarefas. Maravilhoso, respondeu Mateus descontente. Então essa nova contratação é por minha causa? Explique para Marina o que ela precisa fazer. Acho que você sabe o que dizer a ela. Isso é tudo, Mateus. Não me distraia do meu trabalho. Vá treinar a nova funcionária. Entendido, respondeu Mateus. Agora ele tinha certeza de que a chegada de sua nova assistente estava diretamente relacionada à promessa de Lucas de encontrar um emprego para essa garota por meio de seus contatos. Agora ele só precisava avaliar o quão competente essa Marina era, já que seu papel envolvia tarefas administrativas e preenchimento de formulários. Mateus supôs que ela não tivesse nenhuma realização médica real. Ao deixar o escritório do diretor da clínica, Mateus caminhou à frente em silêncio, tentando controlar sua irritação em relação à nova contratada. Ele decidiu que definitivamente conversaria com Lucas naquela noite e diria a ele exatamente o que pensava sobre esse tipo de pessoas. Percebi que você não ficou feliz em me ver, foi Marina quem falou primeiro. Você acha que mulheres são burras e sem talento, Mateus? Sou o chefe do departamento de ginecologia, mulheres são minhas pacientes, ele respondeu. Você não precisa respeitar algumas para tratá-las, ela afirmou. É aí que você se engana, discordou Mateus. Respeito pelos pacientes é essencial e, idealmente, deve ser mútuo. Após essa breve troca, o chefe do departamento de ginecologia seguiu para suas rondas noturnas para ver seus pacientes, deixando a nova funcionária no corredor com a enfermeira-chefe. Depois, ele passou no escritório de Lucas para discutir a nomeação repentina do novo membro da equipe. Entenda, Marina é filha de um bom amigo meu, tentou explicar Lucas. Não acho que ela seja incapaz, ela é uma boa e inteligente garota. Ela é uma boa e inteligente garota para o pai dela, rebateu Mateus. Mas você não a conhece. Trabalhe com ela um pouco, veja como ela lida com suas funções e depois tire suas conclusões. Infelizmente, apesar de todas as suas qualidades positivas, Lucas tinha muitos amigos influentes, e, por mais que ele gostasse de Mateus, ele sempre ajudaria seu patrocinador rico.
Isso significava que Mateus teria que aceitar a presença de Marina na clínica. Em casa, Mateus foi recebido pela escuridão e pelo silêncio dos cômodos vazios. Seu filho estava hospedado com os avós há uma semana e sua esposa parecia estar novamente fora com amigos. Na mesa da cozinha, ele encontrou um bilhete escrito por sua esposa: "Fui visitar uma amiga. Vou chegar tarde", escreveu Camila. Mateus colocou seu jantar no micro-ondas e ligou a TV. Um apresentador animado de um talk show popular discutia a vida de mais uma família em dificuldades. As celebridades convidadas, sentadas em sofás de couro, ofereciam conselhos sábios às crianças infelizes, criticavam o comportamento dos pais e falavam sobre a necessidade de restaurar a justiça na família. Ao se servir de chá em meio ao barulho de fundo da TV, Mateus sentiu-se solitário. Ele estava sentado em um apartamento espaçoso, com móveis caros e inúmeros aparelhos ao redor, mas não se sentia feliz. Parecia que ele era muito mais feliz na antiga casa, com o armário da avó e uma mesa simples de uma loja comum. A noite terminou rapidamente e Mateus adormeceu sem receber uma resposta de sua esposa para suas mensagens. Na manhã seguinte, ele a encontrou dormindo no sofá da sala. Silenciosamente, foi ao banheiro, tomou café da manhã e seguiu para o trabalho. No corredor da clínica, Marina o alcançou e, ao passar rapidamente, disse: "Bom dia, Mateus." "Bom dia, Marina", ele respondeu, observando-a caminhar apressadamente à frente. Marina tinha uma aparência muito atraente, seus traços faciais delicados eram realçados por uma maquiagem natural, e sua bela figura era acentuada por roupas ajustadas. No entanto, sua natureza obstinada impedia Mateus de ver qualquer coisa admirável nela. No primeiro dia de trabalho juntos, eles discutiram 2 vezes. No segundo dia, quase fizeram as pazes e, no terceiro, discutiram novamente. Após uma semana, os pacientes começaram a reclamar de Marina. "Você acha normal discutir com os pacientes da clínica?", perguntou Mateus severamente. "E eles acham normal fazer perguntas estúpidas?", respondeu a mulher, surpresa. "Uma mãe e uma filha estavam me fazendo perguntas completamente idiotas. A garota tem 16 anos e não faz ideia sobre o corpo humano. Eles são pacientes e vêm de todos os tipos. Muitos deles fazem perguntas estúpidas e somos obrigados a respondê-las", ele disse. E sim, infelizmente, em muitas famílias, tópicos sobre a saúde da mulher não são discutidos. Portanto, nem meninas de 16 anos, nem suas mães, que já viveram e deram à luz, às vezes têm ideia sobre seus corpos. Isso não é motivo para discutir ou brigar com elas, você só precisa explicar tudo com calma para elas. Aquela paciente, a mulher louca, Marina continuou a se defender, estava exigindo um aborto para a filha, que nem estava grávida. Como eu deveria reagir a esse pedido? Concordar com ela e elogiá-la? Você poderia ter me chamado se a situação fosse tão bizarra, e eu explicaria tudo a ela, disse Mateus com confiança. E provar que sou uma especialista incompetente, respondeu Marina indignada. Pedir o conselho de um colega para resolver uma situação confusa não é um sinal de incompetência, replicou Mateus. É uma solução sensata para um problema. Então, por que você nunca me pediu conselho? Perguntou Marina. Eu não precisei de nenhum conselho, respondeu Mateus. E se precisasse de conselho, viria até mim? Ela perguntou. Se eu achasse que você poderia me ajudar com a questão, sim, eu pediria seu conselho, ele respondeu. Você é um dos melhores especialistas da clínica, disse Marina, irritada. Você realmente precisa do conselho de alguém? Sim, às vezes, eu preciso do conselho de outros colegas, respondeu Mateus. Mateus, você não precisa pensar que sou algum médico mal-humorado de um programa de TV. Você não é uma estagiária para eu estar constantemente ensinando, repreendendo ou brincando sobre sua incompetência. Agora, você é minha assistente, então me ajude e não prejudique a reputação do meu departamento. Por que você não ouve o que estou dizendo? Gritou Marina, batendo com os documentos na mesa. Aquela paciente era louca. Aquela mulher vai arruinar a saúde da filha. Mesmo que você esteja certa, disse Mateus, irritado, o que mudou hoje depois do seu ataque de raiva na clínica? Você conseguiu ajudar a garota?
Tentei explicar tudo à mãe dela, respondeu ela em voz baixa. Você teve sucesso? Suspirou Marina tristemente. A paciente gritou comigo, levou a filha embora do consultório e ameaçou apresentar uma queixa contra mim. Acho que não. Talvez você pudesse ter ajudado se tivesse explicado tudo com calma, disse Mateus. Agora, quem sabe onde ela levará a filha para fazer um aborto, quando ela nem está grávida? Por favor, da próxima vez, controle suas emoções e, se não souber como explicar algo aos pacientes, me chame, certo? *** Marina assentiu. Você está certo. Peço desculpas pela cena no trabalho. Admitir seus erros é uma característica muito boa, disse Mateus com um sorriso. Após Marina sair do escritório, Mateus discou o número de sua esposa, mas Camila não o atendeu de imediato. Descobriu-se que ela havia se esquecido completamente do plano deles de ir ao cinema naquela noite. Desculpe, querido, eu tive muito trabalho hoje, ela admitiu. Vamos remarcar o cinema para daqui a alguns dias. Vou terminar meu projeto no trabalho e ficar completamente livre. Mateus concordou. Ultimamente, tanto ele quanto sua esposa estavam passando mais tempo no trabalho, mas ele sabia que precisavam passar mais tempo juntos. Além disso, sua vida em conjunto era bastante normal. No início do relacionamento, eles passaram por um período financeiro difícil, que quase levou à separação, mas Mateus começou a trabalhar na clínica privada e rapidamente se tornou um médico renomado. Quando esses tempos difíceis passaram, Camila não o culpou mais por ganhar pouco. Parecia até que ela estava orgulhosa dele. Mateus buscou o filho na casa dos pais e, juntos, começaram a preparar o jantar para o retorno de Camila. Ela chegou em casa muito tarde, então o pequeno Pedro já estava dormindo. Onde você esteve? Perguntou Mateus. Nosso filho estava esperando você voltar para casa. Ele fez uma salada sozinho e queria alimentar a mamãe. Desculpe, Mateus, eu tive muito trabalho, respondeu Camila. Vou comer a salada no café da manhã e agradecer ao Pedro então. Agora vamos para a cama. Mateus decidiu não confrontar a esposa ao ver seu sorriso gentil. Além disso, ele estava exausto do trabalho e só queria dormir. Camila foi tomar banho enquanto ele se deitou no sofá, olhando para o teto. Seus pensamentos foram interrompidos por um toque curto no telefone da esposa. Ele pegou o aparelho na mesa e viu uma chamada perdida de seu chefe. Assim que estava prestes a levar o telefone para Camila, que acabará de desligar a água, uma mensagem apareceu. O telefone de Camila estava configurado para exibir o texto das mensagens recentes na tela. Involuntariamente, Mateus leu a mensagem do chefe dela: Boa noite, linda mulher. Mateus colocou o telefone de volta na mesa e sentiu uma onda de ressentimento. Camila, o que significa isso? Perguntou Mateus, mostrando a ela a mensagem no telefone quando ela saiu do banheiro. Por que você estava mexendo no meu telefone? Respondeu Camila, irritada. Eu vi a mensagem por acidente, disse Mateus. Pode explicar por que ele escreveu isso para você? Não, eu não posso explicar, ela respondeu nervosa ao ler a mensagem no telefone. Eu não sei por que meu chefe escreveu isso. Talvez ele tenha discado o número errado ou esteja bêbado. Está muito tarde, não quero discutir com você antes de dormir. Camila falou calmamente, mas Mateus, que conhecia bem sua esposa, notou incerteza em sua voz. Camila, se você tem outro homem, apenas me diga. Eu não estou te traindo, ela disse. Essa mensagem é um erro estúpido do meu chefe. Tudo bem, vamos deixar assim, concordou Mateus. Mateus, eu juro que sou fiel a você, acrescentou Camila. Mateus acreditou em suas palavras. Camila nunca lhe deu motivo para duvidar de sua fidelidade. Ele a abraçou pelos ombros, e ela o beijou na bochecha em resposta. Na manhã seguinte, Mateus passou na sala de cirurgia. Várias horas de trabalho intenso causaram uma forte dor de cabeça. Ele sentou-se em seu escritório, pressionando as têmporas latejantes com as mãos. Mateus, eu queria te perguntar uma coisa, disse Marina, parando na porta. Você está se sentindo bem? Estou com dor de cabeça, respondeu ele.
O que foi? Nada, eu só queria perguntar se você almoçou hoje, ela perguntou. Acho que comi algo hoje, respondeu ele com um sorriso. Marina também sorriu. Ela decidiu não perguntar ao chefe a questão que tinha em mente originalmente, mas em vez disso convidou para almoçar. Depois de comer, Mateus se sentiu muito melhor. Durante a conversa, ele percebeu que sua nova colega não o irritava mais. Na verdade, ele achava que conversar com Marina era bastante interessante. Meu pai ficou surpreso quando decidi me candidatar à faculdade de medicina, disse ela com um encolher de ombros. Ele queria que eu seguisse os passos dele. Já ouvi isso antes, disse Mateus baixinho. O que seu pai faz? Ele é arquiteto, respondeu Marina. Ele possui uma grande empresa de construção na nossa cidade, não muito longe desta clínica. A empresa se especializa em construir casas residenciais. Conheço a empresa que você está falando, assentiu Mateus. Minha esposa trabalha lá como arquiteta. Entendo, respondeu Marina com um sorriso triste. Eu não sabia que você era casado. Você não usa aliança de casamento. Tem filhos? Não uso minha aliança no trabalho porque é desconfortável, explicou Mateus. Sim, tenho um filho. Marina sorriu novamente, mas havia uma ponta de tristeza. Está tudo bem? Perguntou Mateus. Não, estou apenas cansada do trabalho, ela balançou a cabeça. Ela olhou pela janela para a bela vista da cidade. Alguém da clínica pediu a Mateus que visse um paciente, então ele saiu. Marina continuou a observar os carros se movendo lentamente lá fora por um tempo. De repente, um sorriso apareceu em seu rosto. Meu chefe estava muito bêbado na noite passada e simplesmente discou o número errado, disse Camila quando Mateus voltou para casa naquela noite. Ele está realmente envergonhado por aquela mensagem. Você pode perguntar a ele mesmo, se quiser. Eu não farei isso, respondeu Mateus. Se ele cometeu um erro, tudo bem. Quando vamos ao cinema? Sim, iremos, mas depois, respondeu Camila com um sorriso. Mateus, o dono da nossa empresa está encantado com meu projeto e me convidou para uma reunião com investidores. Ele quer transformar meu projeto de área residencial em um complexo inteiro. Você entende o que isso significa? É um verdadeiro sucesso. Isso é uma ótima notícia, disse Mateus, feliz. Quando você vai? Precisamos sair amanhã, disse Camila com um sorriso apologético. Muito em breve, brincou Mateus. Quanto tempo você ficará fora? Uma semana, talvez um pouco mais. Você está feliz por mim? Claro, estou feliz por você. Camila saiu em uma viagem de negócios com o dono da empresa e Mateus pediu ajuda aos pais para cuidar do filho. Sua mãe não ficou feliz com o pedido, mas concordou em cuidar de Pedro. Mateus pegava o filho nas noites após o trabalho e planejava levá-lo a um centro de trampolins no fim de semana. Mas, desde o início, as coisas não saíram como planejado. Em vez de ir ao centro de trampolins, Mateus e Pedro foram à clínica, o que deixou o menino encantado. O garoto só havia visitado o trabalho do pai algumas vezes e estava ansioso para ir novamente. Mateus correu para ver seus pacientes e deixou o filho em seu escritório com uma folha de papel e alguns lápis de cor. Mas Pedro decidiu pegar um estetoscópio da prateleira e examinar seu ursinho de pelúcia. Nesse momento, Marina entrou no escritório. Olá, disse ela com um sorriso. Eu estava procurando seu pai. Olá, ele não está aqui, respondeu Pedro com confiança. Ela se sentou ao lado do menino e tentou conversar com ele. Pedro era uma criança falante e Marina rapidamente encontrou um terreno comum com ele. Quando Mateus entrou no escritório, viu os dois brincando de médico. Quem é esse médico aqui? Perguntou ele com um sorriso. Ah, este é um médico maravilhoso, respondeu Marina. Ele me ajudou a resolver todos os meus problemas de saúde. Então, acho que teremos que levar esse médico maravilhoso ao centro de trampolins. Ao ouvir a promessa do pai, Pedro sorriu e abraçou seu ursinho de pelúcia com força.
Desculpe, Mateus, me empolguei brincando com seu filho e me distraí do trabalho, disse Marina, desculpando-se. Tudo bem, obrigado por fazer companhia a ele. Você tem um ótimo filho, disse Marina com um sorriso enquanto saía do escritório. Daquele dia em diante, o relacionamento entre Marina e Mateus tornou-se amigável. A viagem de negócios de Camila estava demorando mais do que o esperado. Nos primeiros dias, ela ligou para Mateus várias vezes ao dia, depois passou a ligar uma vez por dia e, nos últimos dias, ela apenas enviava mensagens curtas. Mas Mateus não percebeu muito. Ele se deu conta de que não ouvia a voz da esposa há dias apenas quando Pedro perguntou quando a mãe voltaria da viagem. Mateus ligou para Camila e ela atendeu quase imediatamente. Mateus, estarei em casa em 2 dias. Estamos assinando os documentos do projeto amanhã. Conseguimos, disse ela animadamente. Mas Mateus sentiu uma pontada de ciúmes. Camila voltou para casa alguns dias depois. Quando Mateus foi ao aeroporto buscá-la, testemunhou uma cena peculiar. Sua esposa estava caminhando com um homem mais velho, provavelmente o dono da empresa. Camila ainda não tinha notado seu marido na multidão, mas seu companheiro sim, de repente, colocou o braço ao redor dela. Mateus viu que ela não se importava com o toque. O homem a beijou na bochecha ao se despedirem, e Camila rapidamente se afastou quando viu o marido observando. O que foi isso? Perguntou Mateus, descontente. Vamos conversar sobre isso no carro, sugeriu Camila. Uma vez no carro, Mateus olhou para a esposa, claramente chateado. Entendo que isso parece estranho, disse Camila. Mas eu não sei por que ele age assim. Ah, Camila, pare de mentir para mim. Estou dizendo a verdade, ela se defendeu. Ele beija todo mundo na bochecha, é apenas a maneira dele de interagir. Não entendo, disse Mateus de forma ríspida. Eu também não gosto, mas tenho um projeto e consegui essa oportunidade graças à ajuda dele. Agora sou a arquiteta-chefe de uma grande empresa. Quando eu terminar este projeto, posso trabalhar em qualquer lugar. Você percebe quanto meus projetos vão valer? Camila, estou feliz por você, mas não quero outro homem te tocando e te beijando, respondeu Mateus. Ele trata todos dessa forma, repetiu Camila. Eu vou sair do emprego depois que este projeto terminar. E até lá, você vai deixar ele fazer o que quiser, disse Mateus, irritado. Você realmente acha que eu deixaria ele se aproveitar de mim? Retrucou Camila, franzindo o senho. Mateus, estou fazendo isso pela nossa família, para que você, eu e Pedro tenhamos tudo o que precisamos. Mateus suspirou. Não é minha culpa que você não consegue sustentar a família, então eu tenho que fazer isso, continuou Camila. Você está dizendo que o dinheiro que ganho não é suficiente? Você ganha bem, mas há famílias que vivem melhor, suspirou Camila. Você é um médico muito talentoso, mas nunca foi bom em ganhar muito dinheiro. Querido, sempre haverá pessoas que vivem melhor do que nós. Quanto preciso ganhar para você parar de deixar homens velhos te tocarem? Por que você está falando de mim como se eu estivesse te traindo com eles? Perguntou Camila, com lágrimas nos olhos. Não estou dizendo isso, respondeu Mateus. Mas o que devo pensar? Primeiro, seu chefe te manda mensagens estranhas e, agora, vejo o dono da empresa te beijando na bochecha. Isso não significa que estou te traindo, disse Camila, virando-se. Após essas palavras, Camila ficou chateada com o marido. Mateus tentou iniciar uma conversa várias vezes, mas ela respondeu com silêncio e olhares indiferentes. A noite toda em casa, ela só falou com o filho e foi dormir no sofá da sala. Você está brava comigo? Perguntou Mateus. Eu não quero falar com você, respondeu Camila, de forma dura. Eu odeio homens ciumentos. Lembro-me de como, há 4 anos, você tinha ciúmes de todas as enfermeiras do meu trabalho, e não havia nem mesmo um indício de que eu estivesse te traindo. Nenhuma delas me ligava à noite ou me abraçava quando nos encontrávamos, e isso não prova que você não as traiu comigo, ela disse, irritada. Maravilhoso, disse Mateus, em voz baixa, e foi para a cama. Na manhã seguinte, ele não viu sua esposa em casa quando acordou.
Ela já tinha saído para o trabalho. Mateus acordou o filho, tomaram café da manhã juntos e, então, seguiram para o dia. Ele deixou Pedro na casa da avó e foi para a clínica. Mas Mateus estava de mau humor e não conseguia se concentrar no trabalho. Há algo errado? Perguntou Marina. Não, nada está errado. Eu só não dormi bem na noite passada, respondeu Mateus. Marina, posso te perguntar algo? Claro, ela disse com um sorriso. Pode parecer uma pergunta estranha, alertou Mateus, mas seu pai é casado? Não, ele e minha mãe se divorciaram há muito tempo, explicou ela. Meu pai namora mulheres jovens do trabalho dele. Já perdi a conta de quantas foram. Não me lembro mais dos nomes delas. Ele é um ateu que gosta de mulheres que são ao mesmo tempo bonitas e inteligentes, e ele ajuda suas amantes em suas carreiras. Recentemente, ele foi de férias com alguma mulher. Por que você está perguntando? Só por curiosidade, respondeu Mateus, atônito. Só fiquei interessado por algum motivo. Você não está curiosa sobre minha mãe? Riu Marina. Ela é uma mulher interessante. Não, não estou. Desculpe por perguntar sobre seu pai, disse ele, e rapidamente saiu pelo corredor. Marina o observou sair e deu de ombros. A porta da frente se abriu e Mateus olhou para cima do telefone. Era sua esposa chegando em casa do trabalho. Garotos, onde estão? Chamou Camila. Por que está tão quieto em casa? Ela espiou na sala e viu a expressão séria no rosto de Mateus. Por que está sentado sozinho no escuro? E onde está Pedro? Perguntou ela. Deixei-o com meus pais, respondeu Mateus. Precisamos ter uma conversa séria. Você quer falar comigo? Tudo bem, concordou Camila. Mas primeiro vou jantar. Claro, respondeu Mateus. Camila foi para a cozinha, pegou o ensopado que sobrou na geladeira, colocou o recipiente no micro-ondas para aquecer, encheu a chaleira com água e ligou. A cozinha estava cheia de sons de vários eletrodomésticos e, no silêncio do apartamento, esses ruídos pareciam ensurdecedores. Ela esperava que Mateus viesse até ela para que pudessem conversar em um ambiente amigável, mas ele nunca apareceu na cozinha. Camila jantou sozinha, cercada pelo silêncio, seu marido não disse uma palavra do outro cômodo. Mateus, o que está acontecendo? Ela perguntou, aparecendo na porta da sala. Você está me provocando? Como estou te provocando? Perguntou Mateus, surpreso. Estou esperando você terminar de comer para podermos conversar. Você está fazendo isso de uma maneira muito estranha, sem fazer barulho, respondeu Camila. Desculpe, eu estava apenas lendo as notícias, explicou Mateus. Deveria ter ligado alguma música para você? Não brinque comigo, disse Camila, descontente. O que está acontecendo? Mateus bloqueou a tela do telefone e a colocou ao lado dele na mesa. Camila sentou-se na cadeira oposta a ele. Camila, vamos nos divorciar, sugeriu Mateus. O que você acabou de dizer? Perguntou Camila, chocada, com a boca ligeiramente aberta. Por que deveríamos nos divorciar? Você ficou louco de ciúmes? Eu sei de tudo. Eu até entendo por que você fez isso, disse ele. Eu só não entendo por que você está negando sua infidelidade. Camila se aproximou dele, ajoelhou-se no chão, abraçou seus joelhos e olhou para cima com uma expressão terna nos olhos. Mateus, o que estou negando? Que infidelidade? Perguntou ela. Não faça isso, pediu Mateus. Você sabe que sempre te perdoo quando me olha assim. O que estou negando? Perguntou Camila, fingindo não ter ouvido suas palavras. Seu olhar tornou-se ainda mais terno, ligeiramente nervoso e muito tocante, então Mateus decidiu se virar e não olhar para ela. Eu percebi que não sou necessário há muito tempo, respondeu ele. Você está feliz no trabalho, nos braços de outro homem. Eu não entendo por que você continua tentando me convencer de que isso não significa nada. Por que você acha isso? Perguntou Camila, irritada. Tudo por causa de um beijo na bochecha? Mateus, por favor, me ouça.
Foi um acidente. Sim, foi meu erro deixar outra pessoa me abraçar, mas eu estava apenas emocionalmente abalada. Se quiser, posso deixar esse emprego. Posso entregar o projeto para outra pessoa, pegar a taxa do projeto e pedir demissão. Isso vai te deixar feliz? Você não precisa fazer isso, disse Mateus. É seu trabalho, sua carreira. Então, o que devo fazer para te convencer? Nada, você não precisa fazer nada, disse Mateus. Eu não quero arruinar nossas vidas. Vamos nos divorciar e seremos mais felizes. Camila se levantou do chão e olhou para o marido. Mateus, me diga honestamente, há outra mulher na sua vida? Perguntou Camila, com a voz trêmula de preocupação. Não, não há ninguém mais, respondeu Mateus sinceramente. Mas há outro homem na sua vida. Para onde você realmente foi da última vez? Fui em uma viagem de negócios, respondeu Camila. Você quer que eu mostre as passagens e o recibo do hotel? Sim, mostre-me, concordou Mateus. Amanhã vou trazer os documentos do trabalho para você, garantiu Camila. Tudo bem, disse Mateus com um sorriso fraco. Eu fui em uma viagem de negócios às custas da empresa, explicou Camila, defensivamente. Não paguei nada durante a viagem. O dono da empresa, Eduardo, cuidou de todas as despesas. Ele deve ser um chefe muito bom. Você está me provocando de novo? Perguntou Camila, com um suspiro. Você sabe o que, Mateus? Talvez você esteja certo. Vamos nos divorciar. Não vou mais te convencer. Nunca menti para você, nem fui infiel. Se você quer terminar as coisas me acusando de infidelidade, então vamos fazer do seu jeito. Então, você mudou de ideia? Por que não? Você me acusa de traição e eu devo implorar para você ficar? Não, você não me deve nada. Ótimo, não vou te pedir para ficar. Sempre achei que meu marido fosse um homem de verdade, mas ele se revelou apenas um mentiroso de verdade. Vamos nos divorciar. Camila saiu do quarto batendo a porta atrás de si. Mateus ficou ali por um longo tempo, contemplando o que Camila havia dito. O comportamento dela fez com que ele duvidasse se tinha tomado a decisão certa. Na manhã seguinte, ele foi ao local de trabalho de Camila. Ele queria falar diretamente com o chefe dela, a pessoa que havia enviado mensagens estranhas para sua esposa à noite. Mateus apareceu inesperadamente na frente do homem na rua, deixando-o um pouco nervoso. Quem é você? Perguntou o chefe. Sou Mateus, o marido da Camila. Você a conhece? Indagou Mateus. Senhor, devo ter discado o número errado, admitiu ele honestamente. Nunca flertei com sua esposa. Ah, tudo bem. Mas quem está flertando com ela? Perguntou Mateus. O chefe sorriu por algum motivo. Ele parecia relativamente jovem e tinha uma aparência marcante, com olhos astutos. Desculpe, qual é o seu nome? Perguntou ele. Meu nome é Mateus. Prazer em conhecê-lo, Mateus. Sou Gustavo, disse ele. Mateus ocupa uma posição bastante baixa nesta empresa. Não fique chateado. Não quero que nossa conversa leve a um divórcio. Sua esposa é certamente uma mulher atraente, mas ela não é totalmente honesta. Do que você está falando? Perguntou Mateus. Vim aqui para descobrir a verdade, não para causar problemas ou brigar. Conte-me tudo o que você sabe. Sua esposa é amante do dono da nossa empresa, nosso chefe. Não sou necessário para ela e provavelmente você também não é, disse Gustavo. Com isso, Gustavo se dirigiu à entrada principal do prédio. Em poucos segundos, ele desapareceu atrás das portas do escritório. Mateus ficou parado no estacionamento, atordoado com a verdade que acabará de descobrir. No escritório do chefe, ninguém falou. Lucas estudou cuidadosamente o pedido de licença de Mateus, ocasionalmente lançando olhares ao subordinado por cima dos óculos de leitura. Há algo errado? Perguntou Lucas. Sim, estou me divorciando da minha esposa, respondeu Mateus.
Preciso de uma semana de folga para pensar nas coisas. O divórcio é um assunto importante, é um evento único na vida, disse Lucas ao assinar o pedido de licença. Você me disse algo semelhante quando me casei, sorriu Mateus. Não me leve a mal, riu Lucas. Já tive 3 casamentos. Mateus balançou a cabeça tristemente. O que você fará durante sua folga? Perguntou Lucas. Preciso refletir sobre minha vida, respondeu Mateus. Você não pode pensar nisso no trabalho? Perguntou Lucas. Ou pensar funciona de maneira diferente no trabalho? No trabalho, me concentro no trabalho. Se eu começar a pensar em meus problemas pessoais enquanto estou no trabalho, minhas pacientes darão à luz sem mim, brincou Mateus. Essa é uma boa atitude, concordou Lucas. Apenas não se estresse muito, ok? Se você acha que estou tirando esse tempo de folga para beber muito, está enganado, disse Mateus. Não pretendo me tornar um alcoólatra tão cedo. Isso é bom de ouvir, disse Lucas, aliviado. Essa é a decisão certa. Minha esposa mencionou que você a visitou na cardiologia. Está com problemas cardíacos. Ainda é um homem jovem. Naquele dia, estava com a pulsação alta, nada sério, disse Mateus com um aceno de mão desdenhoso. Asterisco asterisco na verdade, Mateus já havia notado a instabilidade em sua saúde há algum tempo. Após os eventos recentes em sua vida, as alterações na frequência cardíaca tornaram-se mais evidentes. Para um jovem que não bebia, não fumava e tinha menos de 40 anos, esses eram sinais preocupantes. No início, ele planejou verificar sua saúde na clínica onde trabalhava e até visitou o departamento de cardiologia, mas reconsiderou, sabendo que Lucas descobriria imediatamente os resultados. Mateus não queria compartilhar seus problemas de saúde com ninguém. No primeiro dia de folga, Mateus decidiu descansar em casa, e, no segundo dia, foi fazer um exame. O que você diz? Perguntou Mateus ao médico, uma jovem doce com olhos gentis. Ele deu uma olhada no seu ECG e notou que o padrão diferia significativamente das leituras normais. Você precisa de um pequeno tratamento e tudo ficará bem. Não há nada alarmante no que vejo no ECG. Você provavelmente tem passado por algum estresse recentemente, certo? O que você faz para viver? Sou médico, ginecologista, respondeu Mateus. Você não precisa adoçar as coisas, apenas me diga a verdade. Ao ouvir isso, a jovem corou ligeiramente e apertou os lábios. Claro que ele não estava morrendo, afinal ele conseguiu viver até essa idade, então continuaria a viver. Mas Mateus achava o papel de paciente menos atraente do que o de médico. Em casa, ele pegou seu ECG e o relatório do médico e começou a estudar as linhas curvas e ler a interpretação por conta própria. De repente, alguém tocou a campainha. Mateus abriu a porta sem perguntar quem era. Acontece que Marina estava parada no corredor. Oi, colega, cumprimentou ela alegremente. Como está se sentindo? Oi, respondeu Mateus, confuso. Você desapareceu tão de repente do trabalho. Disseram-me que você está de licença agora. Pensei que estivéssemos nos dando bem no trabalho ultimamente, então decidi fazer uma visita. Entre, convidou Mateus. Mas não tenho nada a oferecer. Eu trouxe um bolo, disse ela, notando os papéis em suas mãos. O que são esses? Nada, respondeu ele, amassando o relatório do médico e jogando na lata de lixo. Eles conversaram por um longo tempo na cozinha, comendo bolo, e depois se mudaram para a sala de estar. Enquanto Mateus observava Marina contar uma história animadamente, ele pensou em como a voz e os gestos dela o irritavam tanto recentemente, mas agora pareciam encantadores. Devo fazer algo para você, ofereceu ela. Estou ficando com fome. Deixe-me cozinhar em vez disso, disse Mateus com confiança. Caso contrário, vou parecer um mau anfitrião. Ótimo. Para ser honesta, não sei cozinhar muito bem, ela encolheu os ombros. Mas posso cortar legumes para uma salada. Quem cozinha para você em casa? Um chefe? Perguntou Mateus. Mateus, não sou rico o suficiente para ter um chefe particular.
Eu compro refeições prontas no supermercado, disse ela. Boa opção, sorriu Mateus. Mas posso aprender, disse ela suavemente. Você me ensinaria? Não tenho certeza se consigo, respondeu ele. A maneira como Marina fez sua última pergunta soou muito terna, como se ela estivesse perguntando sobre algo além de comida. Mateus colocou a carne na grelha elétrica e olhou para ela. Ela estava parada na porta, observando-o atentamente e mordendo os lábios. O jantar estará pronto em 10 minutos, disse Mateus. Espere, respondeu Marina. Mateus ligou a chaleira e perguntou, você quer chá ou café? Eu quero você, disse a garota calmamente. Mateus parou com uma xícara vazia na mão, sentindo uma dor aguda na cabeça. Marina se aproximou dele por trás e o abraçou. Não há necessidade disso, disse Mateus, virando-se para a garota e gentilmente removendo os braços dela de seu redor. Marina olhou para ele com olhos penetrantes e perguntou, o que você acabou de dizer? Você está me rejeitando? Mateus pegou cuidadosamente a mão dela e tentou explicar, você é uma garota maravilhosa e inegavelmente bonita, mas não tenho sentimentos por você. Sinto muito. Você entende o que está dizendo? Perguntou Marina, puxando a mão de volta. Estou dizendo a verdade, disse Mateus. Então você é um homem tolo, disse ela com um sorriso nervoso. Você sabe quantos homens adorariam estar no seu lugar? Você é uma garota muito bonita. O que minha beleza tem a ver com isso? Gritou ela, indignada. Se estivesse comigo, teria tantas oportunidades. Você poderia se tornar um médico renomado na mídia. Poderíamos abrir nossa própria clínica. Eu faria tudo por você. Você é um ótimo médico, mas uma pessoa completamente tola. Você acha que eu deveria ter fingido te amar, sabendo todas as possibilidades, e depois usar o dinheiro e as conexões do seu pai? Você precisa fingir comigo? Perguntou Marina. Você é bonita e muito rica, mas eu não te amo, respondeu Mateus. Se você não fosse tão tolo, se apaixonaria por mim, disse ela. Então eu devo ser uma pessoa tola, disse ele. Marina mordeu o lábio de frustração e gritou ao sair do apartamento, você vai se arrepender disso. Sozinho na cozinha, Mateus continuou a arrumar a mesa. Ele ouviu a porta da frente bater e depois o som de passos se afastando. Marina havia deixado o apartamento, fazendo uma saída dramática com o som de seus saltos batendo. Sentado à mesa, Mateus contemplou seus pensamentos. Ele sentiu que havia cometido um erro em algum lugar. Não foi o erro de rejeitar a intimidade com Marina. Apesar da conversa agradável, ele não sentia nenhum carinho especial por ela. As palavras dela sobre oportunidades perdidas o fizeram pensar em como é fácil ser influenciado por pessoas mais poderosas e, talvez, essa pessoa até acolheria isso. Mateus, desviando o foco de seus problemas de saúde, voltou ao trabalho. Mateus, você finalmente voltou. As enfermeiras o cumprimentaram alegremente quando ele apareceu na clínica. Sentiram minha falta? Para ser honesto, estamos cansados dessa garota, disse uma das mulheres. Mateus imediatamente entendeu de quem ela estava se referindo. Ele decidiu passar no escritório de Marina para conversar, mas, ao se aproximar da porta, ouviu-a falando ao telefone. Ele estava prestes a sair quando de repente ouviu-a mencionar seu nome. Mateus nunca havia escutado conversas antes, ele considerava isso errado, mas hoje foi uma exceção porque Marina estava mencionando seu nome novamente enquanto falava ao telefone. Mateus está voltando ao trabalho hoje. Ouça, não sei o que fazer. Tudo bem, vou dizer a ele que estava errada da última vez. Eu não deveria ter agido daquela forma. Mas eu realmente gostei dele. Eu só vi pessoas como ele em filmes. Ele é um verdadeiro profissional, salvando vidas. Ele não está interessado no dinheiro dos meus pais. Ele é um médico para se orgulhar. Eu fiz tanto para conquistar o carinho dele e ele me rejeitou. Tudo bem, não vou falar com ele desse jeito de novo. Acho que ele ainda não me rejeitou completamente, ele só está inseguro. Talvez eu tenha ido à casa dele cedo demais.
A garota riu alegremente e encerrou a ligação. Mateus se afastou da porta. De repente, tudo ficou claro para ele. Era estranho pensar nisso, mas ele percebeu que estava errado. A porta se abriu e Marina saiu do escritório. Mateus olhou para ela com desaprovação e ela percebeu que ele tinha ouvido sua conversa. Oi, quanto tempo você está aí parado? Perguntou ela, envergonhada. Desde que você mencionou que estou voltando ao trabalho hoje, respondeu ele. Eu pensei que estava falando baixo no telefone. Tenho uma audição muito boa. Marina baixou a cabeça e mordeu o lábio de frustração. Eu realmente gostei de você, explicou ela. É raro eu realmente gostar de alguém. Você fez tudo isso para me fazer suspeitar que minha esposa estava me traindo? Perguntou Mateus. Não exatamente, respondeu Marina. Gustavo teve a ideia. Ele estava enviando mensagens e ligando para ela à noite. Ele queria que você pensasse que sua esposa estava traindo, e quando vocês dois se separassem, ele começaria a persegui-la. Eu só entrei no plano e pedi a meu pai para ajudar. Deve ser divertido manipular a vida de outras pessoas, disse Mateus. Honestamente, não, admitiu Marina. Eu realmente gostei de você. Me apaixonei pela primeira vez e você se revelou um homem casado com um filho. Bem, você conseguiu. Eu acreditei na infidelidade da minha esposa e a magoei injustamente. Então, eu sou a garota, mas sua esposa é a melhor mulher, disse Marina, irritada. Ela poderia ter dito a Gustavo para parar de incomodá-la e poderia ter dito ao meu pai para não abraçá-la na frente de todos, mas, por algum motivo, ela ficou em silêncio. Vamos falar de você em vez disso, sugeriu Mateus. Por que falar sobre mim? Sim, eu fiz tudo isso, mas você acreditou. Nem precisou de provas de infidelidade, você imediatamente pediu o divórcio. Isso é amor? Se há confiança em uma família, isso não deveria acontecer, e parece que você nem sequer tinha uma família. Mateus ficou em silêncio. As palavras de Marina o fizeram refletir. Afinal, ele amava Camila, então por que acreditou tão facilmente que ela era infiel? Então, não me culpe pelo seu divórcio. Considere isso um teste para sua família e vocês não passaram juntos. Talvez você esteja certa, mas isso não muda nada, respondeu Mateus. Eu ainda sou uma garota bonita e você ainda é um ótimo médico e um homem maravilhoso, de quem ainda gosto, disse Marina. E se você perceber que me ama? Essa é uma oferta que não posso recusar, disse-lhe com um sorriso. Exatamente, Marina sorriu e se dirigiu à saída. Naquele momento, Mateus sentiu seu coração acelerando rapidamente no peito. Ele começou a contar o ritmo, percebendo que estava irregular. De repente, sua visão escureceu. Ele se apressou a sentar-se em um pequeno sofá no corredor. Marina, que ainda não tinha saído, correu até ele. O que houve, Mateus? É o seu coração? Perguntou ela. Mateus assentiu silenciosamente e Marina chamou o departamento de cardiologia. Tudo bem, vou me sentir melhor em breve, sussurrou Mateus enquanto esperava a chegada do cardiologista. A garota acariciou gentilmente o braço de Mateus, tentando acalmá-lo. Camila, me perdoe. Disse muitas coisas dolorosas para você, disse Mateus quando viu sua ex-esposa. Sinto muito por não ter vindo até você mais cedo. Eu precisava passar por um tratamento. Eu sei. Eduardo me contou sobre isso. Estou feliz que você tenha ido em frente com isso, respondeu ela. Não estou com raiva de você. No começo, doeu um pouco, mas superei. Estou feliz por ter acontecido dessa maneira. Agora tenho tudo o que não tinha antes. Isso é bom, disse Mateus. Ele sentiu uma mistura complexa de emoções ao ouvir as palavras de sua ex-esposa. Ele sabia que Camila havia se mudado recentemente para a casa do pai de Marina. Você foi um bom marido, disse Camila com um sorriso. Você não foi perfeito, mas foi bom. Você sempre foi popular entre as mulheres, então tenho certeza de que encontrará outra esposa. Mateus ficou em silêncio. Ele percebeu que o tom de Camila não era totalmente amigável.
Você pode cuidar de Pedro por uma semana? Perguntou ela. Claro, ele concordou. Em alguns meses, Camila se separaria de Eduardo, percebendo que ele não era o que ela imaginava. Ela então se mudaria para a casa dos pais. Eventualmente, ela conheceria um homem com quem se casaria, mas, infelizmente, Pedro nunca se daria bem com seu novo padrasto. Marina decidiria deixar o emprego na clínica e Mateus sentiria falta dela um pouco, mas nunca mais se encontrariam. Em um evento escolar, Pedro diria orgulhosamente que admirava seu pai e queria se tornar um médico como ele. Ele manteria sua promessa, embora escolhesse uma especialidade médica ligeiramente diferente. No ano seguinte, Mateus conheceria uma mulher no elevador, que mais tarde se tornaria sua esposa. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.